Lucas Romero hoje teve a renovação anunciada até o final de 27, então mais 2 anos, né, além do que ele já teria neste ano. Estrangeiro que mais vestiu a camisa do Cruzeiro. Em qual patamar de Cruzeiro da história Lucas Romero está? Essa eu quero ver se vai ter discordância aqui, hein? Como Eu vou assim, falar por último. patamar? O Romero tá na história do Cruzeiro, ídolo do Cruzeiro, não ídolo. Tá na Quem história, começa? né, velho? Tá na Não, história. eu vou colocar ele como ídolo, sim, porque eu acho que o futebol de hoje, e principalmente esses últimos anos aí, o jogador ter uma sequência, e o Romero teve essa sequência e se tornar o maior, e aí não importa se é o maior estrangeiro, o que mais jogou, enfim, são marcas difíceis de serem batidas hoje, né? A gente vê que hoje, quando o jogador completa 100 jogos, por exemplo, já é muito tempo à frente do clube, e o Romero atinge uma marca histórica dentro do Cruzeiro. Eu acho que ele é ídolo, sim. É claro que idolatria é uma questão pessoal, mas eu acho que ele tem uma identificação muito forte com o clube, com o torcedor sempre gostou dele. Até quando ele entrava, o Inominável colocava ele em outras posições, ele não era nem testado na posição dele, ele sempre honrou a camisa. É um cara que retorna, e agora ele teve uma proposta, né? Teve uma sondagem no futebol mexicano e optou por ficar no Cruzeiro, está confiando no projeto, o Cruzeiro confia nele. Eu lembro que eu tive uma discussão com esse velho do meu lado aí, ó, quando o Cruzeiro, no meio do ano passado, contratou o Wallace, que o Genta falava, não, o Wallace vai chegar e vai tomar titularidade. Eu falava, ó, calma, vamos com calma, deixa o Romero. O Romero tá jogando, ele é o titular. O Wallace vai ter que jogar bola para tirar o Romero, né? Depois teve a oscilação, que foi normal, porque veio o Fernando Diniz e bagunçou o time todo. Foi uma oscilação que eu achei em que ninguém jogou bem, né? O Romero estava muito, e aí dando os créditos aí para o velho aqui do lado que falava que o Romero estava sobrecarregado, e de fato ele estava sobrecarregado naquele momento. Teve a resiliência, que é a palavra da moda, né? De se reencontrar, de continuar e de voltar, e hoje é peça fundamental do esquema do Jardim. Eu acho que o Romero está num patamar alto na história do Cruzeiro. Daqueles que, quando aposentar, se quiserem colocar a fotinha dele lá naquele painel que fizeram lá, eu não veria problema nenhum. Então, eu acho sim que o Romero hoje é um dos ídolos que o Cruzeiro tem, e que tomara que depois dessa renovação aí siga e que, se possível, até aposente aí, porque eu confio no futebol que ele pode apresentar até o final da carreira dele tranquilamente. Acho que tá caminhando para ser ídolo, sim. Tem personalidade, tem vontade de estar no Cruzeiro, ganhou muitas coisas com o Cruzeiro, ele caminha para ser um ídolo no Cruzeiro, sim. Sem sombra de dúvida. Eu vou estar com o velho nessa aí, viu? Eu acho que tá no caminho, né? Acho que com essa renovação aí, a coisa deve consolidar. Vamos ver muito o desempenho do Cruzeiro também, porque ele ainda não está, para mim, no patamar de outros, né? Que passaram, né? O Alex, os caras que fizeram chover, né? Mas pela identificação, pela raça, pela quantidade de jogos, para mim, tá próximo, muito próximo. Honestamente, eu acho que o Lucas Romero ele já está num patamar. É aquela questão, né? Idolatria é uma coisa pessoal. Não tem essa de, o cara, todo mundo tem que tratar como ídolo. Não, se você acha que não é, tá tudo bem. Eu acho que o Lucas Romero já está nesse papel, primeiramente, pelo respeito com que ele sempre tratou o Cruzeiro. Ele deixa o clube num momento em que poucos meses depois, tudo desaba, né? Ele foi um dos jogadores vendidos para pagar salário atrasado. Então, assim, ele deixou o Cruzeiro e naquele período que o Cruzeiro procurou ele na Série B, o Lucas Romero ele não veio para o Cruzeiro quando ele estava na Série B, primeiramente porque ele tinha contrato com o Independiente, depois porque ele recebeu uma proposta muito boa do futebol mexicano, mas ele não falava do Cruzeiro de uma forma, não vou jogar Série B. Não, ele falava, olha, nesse momento eu tenho contrato e tudo mais. Ele sempre soube fazer muito bem essa parte que falta ao Matheus Pereira, por exemplo, de uma certa politicagem nessa relação
com a torcida. Então, eu acho que o Lucas Romero ele sempre soube lidar muito bem, usar essa situação a favor dele, e em campo ele é um jogador que entrega muito. Ele era um volante muito marcador, né? Muito pitbullzinho ali, né? E ele volta para o Cruzeiro um jogador muito melhor. Ele é mais técnico, ele continua tendo a capacidade de marcação. Acho que ele perdeu um pouco, não é mais um jogador de 20 anos como 23, né, igual ele veio na primeira vez. Ele perdeu um pouco ali daquela super capacidade física, mas é um jogador que ele é muito mais inteligente com a bola no pé, ele participa da construção de jogo. E assim, essa questão de ídolo. O cara tem títulos, né? Tem títulos nacionais pelo Cruzeiro, tem o recorde aí de jogos, tem uma identificação e tudo mais. Eu acho que não falta nenhum elemento para a gente considerar o Lucas Romero como um ídolo. Um ídolo mais jovem, é um ídolo do tamanho do Alex, são jogadores completamente diferentes, perfis também, mas o Cruzeiro tem ídolos aí, né, gente? Você pode até falar melhor, caras como, sei lá, o Ademir, o Douglas. Edson, porra, que não ganharam. O Edson, tipo assim, o Edson é ídolo para mim, tá? Não ganhou, não teve grandes conquistas com o Cruzeiro, mas é um ídolo que eu tenho com a da década de 90, pela entrega dele. É mesmo, cara, encaixa no que o Romero é. Só que o Romero tem conquista pra caramba com a camisa do Cruzeiro, cara que sempre se entregou ao clube, né? Numa época que era difícil demais e tal. Então, é igual você falou, cara, um perfeito. Idolatria vem de cada um. Mas é um cara que, sem sombra de dúvida, tem uma identificação fodida com o Cruzeiro, o Romero. E, igual, perfeito, é isso. Já é um quase ídolo. Pra mim, tá? E só um último ponto, assim, o Romero nunca teve nada de graça no Cruzeiro, né? Era difícil para esse rapaz jogar, viu? E aí, a hora que ele se firmava no time, que ele tinha uma sequência, não, ele não pode completar 40 jogos, não, senão a gente tem que comprar um pedaço do passe dele. Aí ficava o Romero encostado no final do ano. Aí voltava depois, vai ter que reconquistar. O Romero, vai na lateral direita, ele ia. Romero, final de Copa do Brasil, meu titular, Gidão, fez besteira, tomou cartão. Meu reserva é o Marcelo Hermes, que tinha feito um jogo horroroso contra o Palmeiras. Romero, vai na lateral esquerda. Foi um dos melhores jogos do Romero pelo Cruzeiro, foi aquela final. Assim, um absurdo. Então, é um jogador que eu, pelo menos, tenho lembranças muito boas. E no início do ano estava complicado, porque ele não estava jogando bem. O time estava mal arrumado, ele estava sobrecarregado, mas o Cruzeiro estava mal e o Romero estava mal. Eu acho que ele foi um dos jogadores que estava precisando treinar, né? Aquilo que o Leonardo Jardim falou. E ele voltou muito melhor na parte física e ele está jogando bola demais. Então, eu fiquei muito feliz com a renovação. E acho que 2 anos foi um ótimo período também, viu? 1 ano seria pouco, 3 anos seria muito. Eu acho que mais 2 anos aí a diretoria acertou legal nessa negociação. Também acho que foi na medida certa esse tempo de contrato aí, Caramujo. Penso igual a você. E essa relação de idolatria é muito particular, né? Sem procurar pôr em prateleiras. Tá na prateleira com quem? Enfim, eu tenho uma mesa imaginária de ídolos do Cruzeiro. Ídolos. Uma mesa, tá? E lá, todos os que eu considero ídolos se sentam a essa mesa. O tipo de cadeira aí é de acordo com a categoria que cada um foi capaz de entregar e com os títulos, ponto. Mas todos se sentam à mesma mesa de idolatria nos meus requisitos, né? O Romero ganhou Copa do Brasil 17, 18, campeonatos mineiros também da mesma época. É um cara que, como disse bem o Caramujo, muito mais ele quis estar no Cruzeiro do que o Cruzeiro parecia querer que ele estivesse aqui, tanto da questão de cláusulas, tanto da questão de técnicos inomináveis que passaram pela história do Cruzeiro. Então, assim, tem volante que entrou 524 vezes com a camisa do Cruzeiro em campo e foi fofíssimo em campo, fofíssimo, e é ídolo de alguns, entendeu? E tá tudo certo. Se esse volante fofo que vestiu a camisa 524 vezes é ídolo, tá tudo certo. O Romero, que entrou menos de 300 vezes em campo, e quando entra em campo é daquela maneira, às vezes até em excesso demais. Quem que não lembra daquela versão do Romero, né? Que a gente já sabia de duas coisas, que o Cruzeiro ia jogar e que o Romero seria expulso, ponto. Mas ele se reinventou e eu acho que é um cara que a gente vai ver os melhores anos dele com a camisa do Cruzeiro, exatamente nesses próximos períodos, exatamente nesses 2 anos e meio. Ele já entendeu que não adianta ele querer ser aquele Romero maluco de correr para todos os lados do campo e sentar pancada, não.
ele sabe, parece que está chegando num ponto de saber a hora certinha de dar a pancadinha ali, e tem muito sentimento, né? Respeita muito o torcedor do Cruzeiro, respeita muito a instituição. Eu falo, o Romero me representa em campo. Se eu tivesse condições de jogar futebol profissionalmente, eu gostaria de jogar com a camisa do Cruzeiro e feito o Lucas Romero joga. Não à toa eu tenho camisa do Cruzeiro com o meu nome, mas com o número 29, em alusão ao Romero. Então, assim, ele é ídolo pra caramba pra mim e eu espero que ele jogue cada vez melhor, principalmente nos próximos anos de contrato. Mas na hora que ele foi chutar de fora da área contra o Bahia, você foi xingar, Eu falei não chuta não, porque não é a dele. Aí ele calou e tá tudo certo. Idolatria é isso. E tá tudo certo. Não é por isso que eu deixei de ser ídolo dele. Ele deixou de ser meu ídolo por isso. Não é por isso. Eu falei não chuta não, Romero. Dá o passe. E ele acertou, Samuca. E vou fazer outras vezes. Isso não quebra em nada a minha idolatria. Não quebra em nada. Tá certo, Valuzinho. Eu também considero o Romero. Na minha prateleira de ídolo tem El Perro, Lucas Romero. Fiquei muito feliz com a renovação, com a vinda dele. Então, Romero, eu já falei sobre isso, né? Uma das poucas pessoas aí no mundo da bola que a gente continuou conversando, mesmo quando saiu aqui do Cruzeiro. E às vezes muita gente tentou plantar algumas coisas sobre Lucas Romero, né? Que nunca dependia somente dele, né? A saída lá, o Cruzeiro quis muito a saída naquela época também, né? Porque era uma venda para pagar a folha, né? Então, a cada mês um era vendido. O Raniel foi, o Romero foi, Brazão foi. Quem mais que saiu Murilo. vendendo naquela época? Murilo. Murilo. Foi esse. Aí acabou. Aí atrasou até o final do ano, né? Mas então, depois disso, outras oportunidades. E quando ele foi pro León, ali foi para não vir pro Inter. Porque o Inter queria muito. Era o Mano lá no Inter, não era? Quem poderia imaginar, né? Não. Quem poderia imaginar? Aquelas coisas que ninguém consegue explicar, né? Eu teria ido para Botsuana para não jogar com o Mano Menezes de novo. Então, o Inter ia pagar e tudo, ia pagar um bom valor e apareceu o León, porque naquela época o Cruzeiro estava aí mais contido, né? E depois veio a outra oportunidade e deu tudo certo. O Romero voltou para receber menos do que ele recebia quando saiu, então acho que é uma renovação muito merecida de um cara que sempre respeitou o Cruzeiro, sempre acompanhou e onde estava, né? O Romero estava sempre muito solícito. Eu acho que é um cara e fiquei muito feliz porque aqui na Samuca TV a gente fez críticas ao Romero, né? Que ele estava num nível que ninguém conhecia do Romero e ele volta agora. Hoje é impossível, ninguém consegue escalar o time do Cruzeiro não tendo o Lucas Romero entre os titulares, né? Tá mais maduro, sabendo a hora certa das coisas, né? Isso que o Valu disse, ele queria estar em todo lugar, né? Então, deixava espaço, estava fora do ponto dele ali. Então, na minha prateleira aí, tem El Perro, o estrangeiro com mais jogos com a camisa do Cruzeiro, nesse painel de ídolos.